Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos falando sobre comemoração dos mortos e funerais, hoje, dia de finados. Este assunto está na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da vida espírita. Muito importante compreender esse assunto, e quando nós estávamos aqui preparando este material, nós nos deparamos com uma nota que está no livro Na Era do Espírito. Este livro é o segundo livro da série Na Era do Espírito, por Espíritos Diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e comentários de Herculano Pires. E nessa nota, que imagino que seja Herculano Pires que nos tenha trazido, né, nós encontramos um comentário muito sensato, né, muito sensato e muito esclarecedor com relação a este assunto que é tratado no Livro dos Espíritos. Olha só que interessante. O problema das comemorações do Dia de Finados, bem como dos funerais e de homenagens prestadas aos mortos, mereceu um tópico especial do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, como nós estamos vendo. A posição doutrinária, ou seja, a posição da doutrina espírita, ao contrário do que geralmente se pensa, é favorável a essas homenagens, desde que sinceras e não apenas convencionais. Os espíritos, respondendo a perguntas de Kardec a respeito, mostraram que os laços de amor existentes entre os que partiram e os que ficaram na Terra justificam esses atos. E declararam que no dia de finados os cemitérios ficam repletos de espíritos que se alegram com a lembrança dos parentes e amigos. Isso é muito importante de ser, né, de conseguir se compreender a partir das questões que são propostas e das respostas que os espíritos nos trazem, porque é exatamente esse comentário que nos foi trazido nessa nota que corresponde ao pensamento dos espíritos, né? E isso é muito importante. A posição doutrinária, ou seja, a posição da doutrina espírita, ao contrário do que geralmente se pensa, é favorável a essas homenagens, desde que sinceras e não apenas convencionais. Muito importante. Então, vamos ler as questões e as respostas para compreender um pouco melhor, né? E ver se é isso mesmo, né, também, que está sendo trazido como posição dos espíritos. Olha só, questão 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? E olha só, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Olha só que importante, né? E ontem mesmo a gente acabou fazendo um estudo, né, sobre este assunto aqui, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. E a gente sabe, deste capítulo, principalmente, né, do Pedi Obtereis, e também do capítulo Coletânea de Preces Espíritas, né, o poder que a oração tem, o benefício que a oração tem e traz para os espíritos, né, para aqueles que desencarnaram e deixaram este mundo material, né? Lá temos a explicação de todos esses aspectos. Um outro ponto também é lá na parte segunda da obra O Céu e o Inferno, em que nós temos os relatos dos espíritos nas diversas condições relacionadas ao grau de felicidade em que se encontram. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos, né, que estão ali pedindo prece. E nós vemos ali o efeito que eles relatam quando recebem as preces, né? Muitos deles, em sofrimento, rogam aqueles que estão em contato com eles, rogam preces, rogam orações. E eles depois relatam os efeitos benéficos que esses pensamentos trouxeram para eles, né? É um ato de caridade, é um ato de amor que nós, ao emitirmos um pensamento para lhes fazer o bem, para lhes trazer, né, alívio, consolação, esclarecimento, esses pensamentos, né, permitem que eles também se sintam melhores, né? Deus, na sua providência, né, pega essa nossa intenção e transforma para eles ali em algo benéfico para o seu espírito, né? Nós sabemos como isso é possível, né? Nós temos, dentro da doutrina espírita, os esclarecimentos a respeito disso. Nós todos estamos, né, imersos no fluido cósmico universal, né? E, para nós, o pensamento, né, ele toma esse fluido cósmico universal como meio de propagação, assim como para nós, aqui encarnados na Terra, o ar o é para o som. Para nós aqui encarnados, quando nós falamos e emitimos um som, né, esse som ele tem ali o seu alcance limitado. E à medida que nós falamos, né, nós temos uma amplitude de um sinal e vai atenuando à medida que ele se distancia da fonte emissora, né? Mas, com relação ao pensamento, os limites podem ter alcances infinitos, né? O que determina este alcance é a vontade do nosso pensamento, né? É a intenção que é colocada naquele pensamento e o impulsiona a alcançar o objetivo a que ele se destina. Então, a gente tem esse entendimento dentro da doutrina espírita a respeito da nossa oração, né? Isso é esclarecido para nós também lá na Gênese, lá no comecinho. E Kardec ainda traz uma observação. Esse esclarecimento, né, essa ideia que é trazida, não tem como objetivo materializar a prece, né? Porque temos o nosso ato de fé, de crença, de acreditar ser possível acontecer. E nisso colocamos a nossa vontade. O objetivo não é materializar, é apenas nos tornar ou nos permitir, né, nos permitir compreender os efeitos que esta prece, ação do pensamento, consegue ter sobre aquele ponto
em que nós colocamos o nosso pensamento. Né? E isso é muito importante, porque nós, quando deixarmos este mundo, assim como aqueles que já estão no plano espiritual, precisamos desses pensamentos. Se estamos em uma condição de sofrimento, precisamos mais ainda. Né? Se estamos em uma condição melhor, mas estes pensamentos também nos alegram, porque sabemos que temos seres que pensam em nós. E isso é muito consolador para o espírito. Né? Então, como ele colocou aqui, os espíritos se sensibilizam muito mais do que nós supomos. E esta sensibilização ao qual eles estão se referindo servem para todos os espíritos em quaisquer condições. Né? Como ele coloca, se são felizes, esse ato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, ou seja, se eles estão sofrendo, serve-lhes de lenitivo. Né? Auxilia a abrandar este sofrimento. E olha só que interessante, né? Deste estudo que nós fizemos lá no item 18, é falado o seguinte: os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Olha só que importante de entender isso. Porque, às vezes, né, nós sabemos, né, antes de tudo, nós sabemos que a condição do espírito no plano espiritual é variada, né? São infinitos os estados nos quais os espíritos se encontram no plano espiritual. Né? Este equilíbrio, esta paz, felicidade que eles encontram, vai ser maior ou menor a depender do estado de progresso espiritual que eles conseguiram. Né? Vai depender de todo o bem que eles praticaram, do bem que eles deixaram de fazer, do mal que praticaram. Isso para todos nós, né? A cada um de nós, segundo as nossas próprias obras. Então nós sabemos que o estado do espírito é um reflexo de tudo aquilo que ele construiu durante a sua existência. Mas, pegando de um exemplo daquele que não soube aproveitar a sua encarnação, e muitas vezes, seja por egoísmo, por orgulho ou por ignorância, né, se deixou levar por caminhos muito tortuosos, ele também tem a possibilidade, assim como todos nós, de recomeçar o seu caminho. Né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber, mas todos com a possibilidade de se melhorarem, de se aperfeiçoarem cada vez mais e de se aproximarem cada vez mais de Deus. E nisso nós temos que muitos daqueles que neste processo de aprendizagem fizeram escolhas equivocadas, né? E que isso lhes trouxeram lhes trouxe muito sofrimento, esses espíritos vão recomeçar uma hora ou outra. E dentro da nossa oração, dentro do nosso pensamento, né? Dentro do nosso amor que se propaga através deste elo de comunicação, é possível que eles, além de terem os seus sofrimentos aliviados, eles podem também buscar ou receber esclarecimento, consolação e criar a partir daí esperanças frente à renovação que eles buscarem em si mesmos. E é esta renovação, é este novo desejo, né, de se reeducar, de reconstruir, de praticar o bem, de reparar os erros do passado, arrependidos de tudo o que aconteceu, é que eles vão conseguir diminuir os seus sofrimentos. Então, além desta questão de nós pensarmos naqueles que partiram, estes nossos pensamentos podem ter consequências para ele que muitas das vezes nós desconhecemos. Isso, obviamente, que, mais uma vez, temos que considerar os diversos estados dos espíritos. Né? Nem sempre são espíritos que estão em sofrimento. Como está sendo trazido aqui para nós na resposta, muitos deles se encontram em situação de equilíbrio espiritual, de felicidade, e eles se sentem felizes com a nossa lembrança, sim. Muito interessante. E aí, especificamente sobre o dia de comemoração dos mortos, é trazido aqui na questão 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias. Né? O detalhe está aqui. Mais solene do que os outros dias. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos, ou seja, eles ficam mais felizes nesse dia do que nos outros, quando vão ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos. Né? Então, essa aqui é a questão que precisa ser notada. Né? O detalhe da questão está aqui. E a resposta dos espíritos é a seguinte: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhe dirigem seus pensamentos, como o fazem no outro dia qualquer. Né? Vamos terminar essas três questões aqui, a gente faz alguns comentários. Mas o dia de finados, é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? E a resposta dos espíritos: nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior, em tais lugares, o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Né? E aqui a letra B. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Né? Sob a forma que tinham quando encarnados. E aí é muito importante a gente compreender isso aqui, porque os espíritos nos esclarecem
né, que nesse dia eles podem, sim, né, ir ao encontro daqueles que vão ali orar por eles nos cemitérios. Né? E não está falando em nenhum momento que existe algo de errado com isso. Né? Muito pelo contrário, como nós falamos aqui anteriormente. Né? Eles se sentem felizes, né? E também, a depender do seu estado, né? Se de sofrimento, eles podem ter ali os seus sofrimentos aliviados, já que estão recebendo pensamentos de encorajamento, de lembranças, por parte daqueles que ainda continuam encarnados. Né? A questão que nós precisamos entender é que o nosso pensamento, né, que se dirige àquele espírito, pode acontecer nesse dia, mas como em qualquer outro dia. E os espíritos, né, vão receber este nosso pensamento em quaisquer circunstâncias, em quaisquer dias. A única questão que precisa ser tomada, né, como base para esta comunhão entre esses dois é que deva existir ali um sentimento, uma intenção verdadeiras. Né? É isso que faz com que este pensamento chegue até o outro espírito. Não é o fato de ser um dia específico que vai permitir que isso aconteça. Né? Então, é importante de ter este entendimento, né? De que é a nossa intenção, o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa vontade de levar um pensamento para aquele outro ser, ao qual se destinam os nossos pensamentos, é esta vontade que vai permitir que isso aconteça, e não um dia específico. Talvez isso seja muito natural para todos nós de compreender, mas também é importante da gente refletir em compreendendo que não existe, né, por parte, como colocado aqui no começo na nota de abertura que nós trouxemos, né? É importante conhecer que a posição da doutrina espírita, ao contrário do que geralmente se pensa, é favorável a essas homenagens, desde que sinceras e não apenas convencionais, ou seja, não apenas de maneira exterior. Porque eu posso me dirigir, né, ao túmulo, né, mas o meu pensamento não está ali. Eu simplesmente vou, né, em corpo. Né? Eu estou indo ali, mas meu pensamento está em outras coisas, eu não fiz nenhum tipo de pensamento, né, para aquele ser, né, que está associado àquele túmulo. Né? Então, nesse caso, é uma visita sem nenhum propósito realmente. Né? A questão é que também existe aquele detalhe. Tem muitas pessoas que, né, se sentem muito bem com este ato também, porque este ato lhes associa, ou, aliás, lhes auxilia a ter essa maior facilidade de comunhão de pensamentos. Né? Então, é um ato que, às vezes, permite que aquela pessoa, né, tenha essa maior possibilidade de pensamentos. Talvez ali para aquela pessoa, este ato de ir até ali o cemitério, né, faz com que ela se lembre mais, que ela emita os pensamentos para aquela pessoa de uma maneira mais palpável para ela. Né? Isso tudo varia de pessoa para pessoa. Né? E não tem nada de mais. A questão é que uns vão compreender que talvez este ato de ir até ali não seja necessário, né? Porque ele pode emitir o seu pensamento de onde ele estiver, e ele tem, então, a convicção de que os efeitos produzidos, estando em um ou outro lugar, serão os mesmos, a depender desta vontade sincera e deste pensamento de amor por aquele outro. Né? Eu acho que é essa a essência. E aqui na questão 322, né, e essa questão que nós estamos comentando, né, agora nesse último comentário, é trazida também na questão 323. Olha só, eu vou até pular para ela aqui, depois a gente volta na 322. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa, justamente isso que nós estávamos comentando, né? E olha só o que os espíritos nos respondem. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Né? Então, isso, essa questão é muito importante, a gente sempre tem em mente. Né? Dentro da doutrina espírita, não está sendo dito em nenhum lugar que ir até o lugar, né, ir até o túmulo, né, não tem efeito nenhum ou que não representa nada. Não, de nenhuma forma é dito isso. O que é esclarecido é que aquela pessoa que vai, ela manifesta de uma maneira também exterior um fato íntimo, um pensamento, né, um sentimento que é íntimo. Não tem nada de mais, não tem nada de errado. E que, muito pelo contrário, faz muito bem por aqueles aos quais esses pensamentos se dirigem. Né? A questão é que os espíritos também esclarecem que a prece, ou seja, no caso, o pensamento, a vontade, o sentimento ali por trás dos pensamentos, é que santifica, né, esta rememoração, esta lembrança. E aí eles colocam que nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, pode ser lá no cemitério, como pode ser em outros lugares. Se existe ali o sentimento, é isso que importa. Porque pode ser também, né, vamos colocar do outro lado. Né, a pessoa ela vai até o cemitério, ali ela se conecta plenamente com aquele ser que ela dirige os seus pensamentos, né, ela faz a sua oração, a sua prece, e aquilo ali transborda de sentimentos para aquele espírito que está,
que está recebendo, né, que são o alvo desses pensamentos, né, dessas preces. Então aquilo ali, aquele sentimento, né, transborda e alcança. Para o espírito é uma felicidade tremenda. Né? Se ele está em sofrimento, é um alívio enorme de saber que tem, né, outros seres que pensam nele e que desejam a ele o recomeço, a renovação. Né? E pode ser que exista aquela pessoa que fala assim, isso não vai mudar nada se eu faço o meu pensamento daqui onde eu estou. Mas o pensamento dessa pessoa que está também, né, distante, ela despreza essa comunhão de pensamentos. Ela não se coloca em coração nesse pensamento. Então, onde que o efeito vai ser maior? Obviamente, naquele lugar, naquela situação em que a pessoa foi até o cemitério. Então, tudo depende do sentimento, do pensamento. Podendo estar lá fisicamente ou não, o que importa é o pensamento, o sentimento, né? A vontade de que o nosso pensamento alcance aquele ser e que esse nosso pensamento lhes faça bem. Né? Então, aqui na questão 322, né, voltando, ele pergunta assim, e os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar? Também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? E aí os espíritos respondem, que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vote afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Né? Obviamente que aqui, mais uma vez, a gente precisa sempre colocar, né, a questão do estado do espírito, né? Da situação em que ele se encontra. Se for um espírito, né, um espírito que já progrediu muito, né, vai cair muito bem nessa resposta, porque nós sabemos que, né, ele compreende que existem outros ligados a ele pelo sentimento e que não estão, talvez, mais na Terra. Estão em outros lugares. E, mais uma vez, né, esta afeição que se dá de sentimento, né, que se permite conectar através do pensamento, é isso que se importa, é isso que importa, e onde quer que esteja. Né? E na questão 324 ele fala assim, os espíritos das pessoas a quem se erige, né, que se constroem estátuas ou monumentos, assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? E aí os espíritos respondem, muitos comparecem a tais solenidades, quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Né? Ou seja, mais uma vez, a lembrança para eles é o mais importante. E a questão de se sensibilizarem com homenagens que são puramente, né, de um contexto exterior, como essas, né, de construírem estátuas e tudo mais, isso vai trazer um efeito para eles a depender do seu estado evolutivo. Quanto mais materializados eles são, ou seja, quanto mais importância eles dão a esses atos, né, exteriores, mais eles se sensibilizam com isso. Mas, à medida que o espírito progride e que ele verifica que os verdadeiros valores, né, aquilo que realmente sensibiliza, é aquilo que parte do coração, então menos valor ele dá para essas, né, essas estátuas, né, que ele colocou aqui, né, e monumentos. Né. E aí eu acho que ele trabalha um pouco, né, essa questão 325 sobre esse aspecto. Olha só, qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que em outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? É uma questão bastante abrangente, né? Precisa estudar bastante ela. Né? E eles respondem: afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados dos seus respectivos ossos? Né? Muito importante, porque o que sobrevive à morte do corpo físico é o espírito. O corpo material, ele se deteriora. Né? Então, ele desaparece em um determinado momento. Mas o que permanece são os laços do espírito. Esses são imorredouros. Eles continuam, eles se perpetuam. E o espírito, né, onde quer que ele esteja, né, com aqueles que ele tem afinidade de pensamentos, de sentimentos, de objetivos a serem alcançados enquanto espíritos, é isso que vai permitir com que eles se continuem unidos. Eles continuem unidos. Né? Essas são as verdadeiras afeições, os verdadeiros laços de família. Né? E não com relação a um determinado lugar se os ossos de um ou outro pertencente à mesma família foram colocados juntos. Não é isso que vai determinar a união destes seres depois do desenlace, né? Depois do desencarne. Não é esta a união, né, que faz com que eles estejam juntos. Né? Mas olha que importante esta questão na sequência. Que é muito importante, que vem muito com isso aqui que nós vimos aqui no comecinho. De novo, a posição doutrinária, ao contrário do que geralmente se pensa, é favorável a essas homenagens, desde que sinceras e não apenas convencionais. Olha que importante isso aqui. Ó. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Né? Olha só o que os espíritos respondem. Não. Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Muito importante de que todos nós, principalmente os espíritas, saibam disso, ou relembrem dessa questão do Livro dos Espíritos, para que a gente também não perca, né, o respeito devido
aqueles que veem nesses atos uma grande oportunidade de manifestar a sua simpatia por aqueles que nos deixaram antes. Né? Olha que importante. Mas olha só, conquanto destituída de importância para os espíritos, olha só, mesmo que destituída, mesmo que não tenha importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Mais concentradas se tornam suas recordações. Né? Então vejam que tudo resulta sempre nessa questão de, no final das contas, o meu pensamento, o meu sentimento, ele se amplia ao me lembrar, né, destas pessoas que foram antes de mim, quando eu estou aqui reunido, ou em um lugar em que os restos, né, destes que partiram antes estão reunidos. Isso aumenta o meu sentimento, o meu pensamento, isso me facilita a minha comunicação em pensamento com eles? Se sim, então o objetivo está sendo atingido. É esse o propósito, de permitir que essas rememorações, né, se ampliem em bons sentimentos, em sentimentos sinceros. Mas é importante de lembrar, olha só, conquanto destituída de importância para os espíritos, ou seja, para os espíritos, principalmente, né, os espíritos que nós poderíamos colocar, né, como os termos utilizados dentro da doutrina, né, os espíritos desmaterializados, ou seja, os espíritos que avançaram em progresso espiritual, eles entendem que não é essas características materiais que lhes vão, né, ter este bom sentimento, né, ou receber este bom sentimento por parte daqueles que ainda estão encarnados. Eles sabem que o que realmente importa é o pensamento, o sentimento. Né? Mas, se para aqueles que continuam encarnados isso ainda é importante, então eles também valorizam esta situação porque sabem que este contexto favorece a comunicação com eles. Né? Comunicação em pensamento. Então vamos ver aqui a 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Olha só, mais uma vez, né? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Né? Fica sabendo, porém, que há espíritos que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com um pouco caso que façam dos seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preceitos deste mundo. Então, é mais uma questão desta compreensão e, resultando disso, o estado de perfeição, né, em que o espírito tenha adquirido. Né? Quanto mais elevado espiritualmente falando, né, menos necessidade e menos ligado a estas questões que alimentariam a sua vaidade ele está. Né? As vaidades terrenas. Porque ele sabe que o que realmente é de propriedade para o espírito são os valores morais do espírito e o conhecimento que ele adquire e que se engrandece. Né? Então ele reconhece que, né, a depender do seu grau de perfeição, e essas coisas realmente não têm importância. Né? Ele compreende a futilidade dessas coisas. Na questão 327, né, faltam 3 questões aqui para nós. Né? Na questão 327, o espírito assiste ao seu enterro. Aqui eu trouxe, né, para aqueles que tiverem interesse, né, a sugestão da leitura do capítulo 15 da obra Obreiros da Vida Eterna, né, o caso do Dimas, que acompanha o seu próprio enterro, a sua própria cerimônia de o cortejo fúnebre, né, que André Luiz fala. Então, fica a dica. Tá? É um capítulo, né, que aqui no nosso estudo a gente não conseguiria trabalhar ele todo, apesar de a gente já ter comentado sobre ele aqui, mas fica a sugestão, muito esclarecedor. Lá nesse capítulo, inclusive, né, vai ser trabalhado, né, o André Luiz ele nos relata também como que o fluido vital, né, que permanece no corpo físico, né, após o desenlace, como que ele também, pelos espíritos, né, superiores, a depender do mérito daquele que acaba de desencarnar, como que esse fluido vital é trabalhado para se, né, deteriorar, vamos colocar assim, e não ser aproveitado indevidamente por outros espíritos menos esclarecidos. Né? Então, muito interessante essa questão. Quando a gente falou sobre fluido vital aqui no nosso canal, talvez, né, tenha sido lá que a gente comentou sobre esse capítulo. Muito interessante. Mas voltando aqui à questão 327, né, o espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Né? Porque a gente sabe que é assim, né? O desenlace, né, a separação do espírito, né, do corpo físico, vamos considerar o espírito, né, como o seu perispírito, essa separação do corpo físico, ela não acontece de maneira abrupta. Né? Os laços eles não se quebram, mas eles vão se desfazendo, como os espíritos nos esclarecem. A questão é que esse desfazer, ele tem as suas características que dependem do grau de evolução espiritual alcançado por aquele espírito, né? Do quão material ele é, né? Ou seja, o espírito, quanto mais coisas materiais ele buscou e quanto mais coisas espirituais ele buscou, isso também influencia, né, nesse desprendimento e também o tipo da morte, né, o gênero da morte. Considerando as mortes naturais, né, esse desenlace ele vai acontecendo mais ou menos rápido, como nós dissemos, a depender do grau evolutivo do espírito. E nos é trazido por Kardec que nós poderíamos considerar como existindo muitos pontos de contato entre o perispírito e o corpo físico, né, de uma maneira que a gente possa compreender, e que esses pontos, né, esses pontos de contato, eles vão se desfazendo aos poucos. Enquanto o espírito está desfazendo desses pontos de contato, ele entra, então, num estado de perturbação. Né? Isso nos é esclarecido tanto no Livro dos Espíritos, quando fala-se
né, do desenlace, né, e da perturbação espiritual, quanto lá também na obra do Céu e Inferno, na parte segunda, o capítulo que se chama o passamento. Né? E nesse momento em que o espírito está se desligando desses pontos, né, e está se desconectando do corpo físico, e que ele está nesse momento de perturbação, ele não consegue ter, talvez, toda uma percepção daquilo que se passa, dado o seu estado de perturbação. E esse estado de perturbação vai variar de acordo com esse grau de espiritualização do ser. Então, para cada um, vai ser diferente. Mais rápido vai ser para aqueles espíritos que conseguiram evoluir mais e que são menos apegados à matéria. Mais lento para aqueles espíritos que são muito apegados às coisas materiais. E é interessante que é mais um momento em que os nossos pensamentos, né, são importantes neste momento. E que também os funerais trazem a sua importância, dado que permitem, né, este momento, esta situação em que nós vamos estar mais propensos a emitir esses pensamentos. Porque os nossos pensamentos auxiliam esses espíritos nesse processo de desenlace. Né? O processo de separação, né, ele pode ser auxiliado também através dos nossos pensamentos. E nisso, né, também podemos considerar outros espíritos que vêm em auxílio daquele ser, né, que está nesse processo de desenlace e que podem auxiliá-los neste momento. Né? Esses processos são muito bem detalhados aqui nesta obra. Né? O Brilhos da Vida Eterna tem também na obra do Céu e Inferno, nos vários relatos ali. Né? Também, deixa eu até abrir aqui, ver se eu consigo trazer aqui para nós. Né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, temos, né, a coletânea de preces espíritas, né? E aqui neste capítulo nós temos várias explicações sobre isso. Inclusive, tem uma parte que se chama Preces por aqueles que já não mais são da Terra. Né? Olha que interessante, aqui tem preces por aquele mesmo que ora. Temos aqui, ver se consigo mais rapidinho aqui um pouquinho. Preces por outrem, né, aqui encarnados. Aqui temos também preces pelos que já não são da Terra. E aqui, né, nesse 59, por alguém que acaba de morrer, né, Kardec fala exatamente sobre isso. Olha só, as preces, vou colocar aqui. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também têm por efeito auxiliar-lhes o desprendimento, que é esse processo que nós estávamos comentando. E deste modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Exatamente isso que nós estávamos comentando. Né? Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que se profiram mais ou menos pomposamente e em que, a miúde, né, ou seja, frequentemente, nenhuma parte toma o coração. São muito esclarecedores para nós, né? Todos esses conceitos que são trazidos aqui dentro da doutrina espírita. Né? Para terminar, a questão 328 e o 329. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros, né, quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça, né, porque pode ser muito desentendimento ali também. Né? Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por eles deixados o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Né? É uma questão aqui, né, muito particular, né? Mas, mais uma vez, chamando a atenção para a gente, né, que realmente aquilo que importa são os valores do espírito que vão realmente impactar nessa felicidade, né, do espírito. A questão 329, né, a última, o instintivo respeito que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? Olha que pergunta interessante, né? É a consequência natural dessa intuição. Ou seja, que a morte não acaba, né, com a nossa existência, que nós continuamos enquanto espíritos. Né? Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Bom, meus amigos, então é isso. Né? É um assunto muito interessante para a gente compreender, né, e mais uma vez relembrar os conceitos, né, que os espíritos nos esclarecem. E que a gente tem, então, mais uma vez, sempre esta ideia do respeito, do amor que nós devemos sempre consagrar àqueles que nos deixaram antes. Né? Porque são espíritos que nos antecederam nesta partida, mas que nós também passaremos por essa situação, ou chegaremos nessa situação. E como Jesus nos ensinou, né, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então que esses nossos pensamentos, assim como nós gostaríamos de receber da nossa situação, nós possamos emitir sempre nos nossos pensamentos para esses nossos entes queridos. E estes pensamentos, tenhamos certeza, que vão alcançar aqueles que nos antecederam e que isso vai lhes proporcionar um bem enorme. Fiquem com Deus, meus amigos. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, né, aos nossos amigos do plano espiritual que nos auxiliaram nesse estudo. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.